né? Eu, como empresário em São Paulo, falei, quer saber, não vou construir uma ferrovia com 1,5 m de largura. É 1 m, é o que eu sei construir, é o que eu vou construir, senão eu não vou construir nada. Aí o empresário do Rio de Janeiro fala, não, eu vou construir com 1,5 m mesmo. O Rio de Janeiro passa a ter ferrovias com 1,5 m de largura e o estado de São Paulo fica sem, porque nem eu e nem nenhum outro empresário concorda com isso. Sob o ponto de vista do keynesianismo, o que o Estado brasileiro, caso deseje que haja ferrovia em São Paulo, e nenhum empresário quer fazer essas ferrovias de acordo com leis e com o planejamento nacional, o Estado deve, então, o governo deve ele fazer uma empresa que construa ferrovias com 1,5 m. E vamos nessa. Então, o Estado empresário. Se os empresários individuais privados não querem construir as coisas que a sociedade necessite, o Estado brasileiro vai fazer isso. Isso se deu, por exemplo, no caso do Brasil, muito específico com a criação da Petrobras. Nenhuma empresa queria explorar petróleo no Brasil, o Estado brasileiro criou uma empresa chamada Petróleo Brasileiro, a Petrobras, e ela assumiu os riscos e foi procurar petróleo e achar petróleo e depois extrair petróleo no Brasil. Por fim, o agente anticíclico, isto é, se o capitalismo vive de crises, e essas crises são cíclicas, né? Tem uma crise, aí uma depressão econômica, aí começa uma retomada econômica, aí tem um auge econômico, aí começa uma queda econômica até uma crise e uma outra depressão econômica, né? São ciclos capitalistas, são ciclos de crise no capitalismo. O que o Estado deve fazer? Quando a economia está crescendo, entre aspas, sozinha, deixa ela rolar. Quando entra um ciclo de crise, o Estado entra para barrar essa crise. Então, por exemplo, enquanto a economia está indo bem, o desemprego está baixo, o Estado deixa, beleza. Entra uma crise econômica, as empresas começam a quebrar e as pessoas são desempregadas, o que o Estado deve fazer para evitar que essa crise mantenha-se em ciclo? Ele vai e cria uma empresa para contratar todo mundo. Por exemplo, e é o que acontece no Brasil no final do 2019 e começo do 2020. 12, 14 milhões de desempregados. O que o Estado brasileiro poderia fazer? Criar uma companhia de esgoto, contratar todo mundo e levar esgoto para todo mundo no Brasil. Ou levar remédio no Brasil todo. Então o Estado assim age como um agente anticíclico. Quando entra um ciclo de crise, o Estado investe para impedir que essa crise capitalista se aprofunde. Assim, em tese, o Estado evitaria pobreza, carestia e desemprego, pois até uma frase do Keynes, né? Se o liberalismo diz que no longo prazo a economia se regula, o